Vou começar ali. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, e de fato o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos que são os filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então, no primeiro capítulo, ele já fala para a gente olhar. Olhar para quê? Para a obra de Deus. A obra que Deus faz na nossa vida. Ele fala assim: vejamos como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Tipo assim, para a gente entender um pouco disso, primeiro a gente tem que entender quem Deus é e quem somos nós. O que a Bíblia fala da gente? A Bíblia fala que a gente é pecador, que a gente está morto, que a gente somos inimigos de Deus. Fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Eu sei que lá fora, se você entrar no YouTube agora, você vê muito vídeo sobre autoestima. Você é bom, você é importante, você tem que dar o seu valor, você tem potencial. E de certa forma sim, você tem que se dar valor, você tem potencial, você pode alcançar os seus sonhos. Mas no olhar bíblico, a gente é falido, espiritualmente falando, a gente é falido. A gente não consegue buscar, a gente não quer buscar Deus, a gente não consegue cumprir a vontade dele, entendeu? A gente não quer agradar ele e a gente nem consegue, nem esse sentimento de agradá-lo, de buscá-lo, não vem da gente, vem dele próprio. E contrapondo, quem é Deus? Existe uma passagem que diz que Deus ele é tão santo que ele não pode ver o mal e não condená-lo. De tão santo que ele é, ele não pode deixar para lá, não, Deus não pode, porque ele é santo. Porque se ele ficar quieto, ele vai compactuar com o mal, ao ponto da santidade de Deus. Em Gênesis fala que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Somente com a sua palavra ele disse: haja luz e houve luz. Ele criou o mundo com a sua palavra. Então imagina o tamanho desse Deus. Uma vez eu estava vendo um documentário, tipo assim, se o sol fosse muito perto da terra, a gente morria queimado. Se fosse muito longe, a gente morria de frio. Olha o ponto que esse Deus é. Tipo assim, se você olhar para a imensidão do mar, a imensidão do céu, é que a gente não para reparar, mas as grandezas que Deus criou. Então, imagina o tamanho do Deus que você busca. E tipo assim, a gente é uma mosca perto dele. Entendeu? Para ele se importar com a gente. E se Deus condenasse todos ao inferno, ele não seria injusto, porque nenhum de nós merece, como eu estava falando. Todos nós somos pecadores. Só você parar para ver e olhar, pega o dia de hoje, todos os pensamentos que passaram pela sua cabeça.
Se eu pegasse aqui para escrever todos os pensamentos passados, mano, eu ia falar, eu não mereço ser salvo. Então, é motivo de alegria, é motivo de você regozijar e você ver que, Deus, Ele me chamou. Você não merece, não. Sabe qual é o problema do ser humano? A gente é meritório. Qual que é o ditado? Um é o ditado. Mano, a gente não gosta de presente. Quando alguém vai te dar um presente, você fala, não precisava. Mas você pega, né? Mas você fala, você não precisava. Não, você tem que fazer por onde? Você tem que fazer por onde, pô? Você tem que se esforçar. Entendeu? A gente não consegue entender a graça por causa disso, porque esse negócio de receber de graça, não, eu quero fazer alguma coisa, o que tem que fazer? E Deus nos chama de graça. Então é motivo de a gente se alegrar, é motivo de a gente parar. Eu sou pecador, eu não mereço ser salvo, eu não tenho como me salvar, mas Deus me escolheu. É motivo de alegria, é motivo de você acordar todos os dias e levantar a cabeça. E aqui também fala que o mundo não nos conhece, porque o mundo não conhece a Ele. Para o mundo é difícil entender o que o mundo diz. Você tem, para os jovens hoje em dia, você tem que curtir a vida, você tem que sair, você tem que ficar, porque o prazer do mundo está limitado a momentos de prazeres. Então ele não entende quando ele vê um jovem, vamos dizer, quem é mais novo aqui? Quantos anos, Breno? 19 anos. Que o cara está se guardando com uma mulher só. Ele não entende. Ele não entende quando o cara renuncia más amizades, balada. Porque o mundo não entende. Porque para o mundo, pelo fato de o mundo não conhecer a Deus e a visão do mundo está deturpada, ele acha que a alegria, a verdadeira felicidade está em curtir. Ele não adianta. Pode ver, não adianta. Se Deus não abrir os olhos da pessoa, ela não consegue entender. Você pode falar, não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus ele quer te dar alegria, Deus ele quer te dar paz, ela não consegue entender. Porque para ela entender o sentido da nossa vida, ela tem que conhecer a Deus. Deus tem que tirar a venda dos olhos dela. Se você falar para uma pessoa assim, um jovem aí de 20 anos, tu é feliz? Ele vai falar, claro, fico com uma pá de mina, vou pra balada, vamos dizer, uso droga, sinto uma brisa louca, sou feliz. Aí você não sai, você não pode ficar com qualquer mina, aos olhos dele, mas porque a visão dele está tampada. Quando ele vai parar para pensar, quando ele acorda, ele fala, o que eu estou fazendo com a minha vida? Por isso que tu vê muito viciado que não quer sair das drogas. Você vê, se você ir lá num baile funk, você vai falar, acho que a pessoa não perde uma, porque ela tem a visão tampada. Então, pelo fato que Deus não abriu os olhos delas, elas não entendem o nosso propósito de vida. Elas não vão entender. Aí ele continua: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. O mundo não nos entende e não sabe qual que é a nossa posição. O que o mundo vê como a igreja? É um grupinho. Você que falar para a pessoa que, tá para a igreja? Para a igreja. A pessoa não vê diferença hoje em dia. Você fala do fulano, você vai para a igreja. Mas vai chegar um dia que, quando Jesus voltar, que eles vão ver diferença. Aquelas pessoas que estavam curtindo a vida, eles vão ver de que fada, qual que é o propósito da gente na terra. Aqueles eram o povo escolhido de Deus. Aquelas pessoas ali são os eleitos de Deus, são aqueles que Deus escolheu para morar eternamente com eles. Hoje a gente pode ser excluído, sabe? A gente pode ser aquele, fulano é careta, não sai, não fica com ninguém, não se diverte. Agora eles veem dessa forma, porque eles não entendem o prazer que a gente sente, a felicidade que a gente sente. Só a gente mesmo sabe. Mas vai chegar esse dia que eles falam, caramba, por que eu não fui com eles? Porque
aí ali, naquele dia eles vão ver, de fato, quem é a igreja, os verdadeiros, né? Não estou falando no geral. Aqueles que de fato que estão de uma forma, buscando a Deus de uma forma sincera, buscando viver uma vida de verdade com Deus. Então, nesse dia eles vão ver. Agora eles não conseguem ver, tipo assim, de fato, qual é o nosso propósito, qual é o sentido de tudo que a gente faz, de evento, de buscar a Deus, de deixar de fazer algumas coisas, mas naquele dia eles vão ver. Esses eram aqueles que Deus escolheu para morar eternamente com eles. Amém? Amém. Todo aquele que nele tem essa esperança, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Querendo ou não, a gente ainda tem essa natureza pecaminosa dentro da gente. Existe essa natureza pecaminosa. E a gente está buscando estar no padrão que Jesus é. E a gente só vai conseguir nesse dia. A gente vai ver como Jesus é. A gente vai ser igual a Ele. A gente vai ser um só com Ele. Entendeu? Ainda a gente está trilhando o caminho da santidade. A salvação, ela é dividida em 3 partes. Que é o perdão dos pecados. Você já está, nesse sentido, você já está salvo. Na cruz, o seu pecado é perdoado. Tem a santificação, que é até lá, até Jesus voltar, você vai amadurecendo. Você vê que, se você for comparar quem você era quando você chegou na igreja e quem você é agora, você vê que há uma mudança total, mas não completa. Com o tempo você vai melhorando e até lá a gente vai para chegar no padrão de Cristo. Mas nesse dia a gente vai estar não vamos falar a palavra igual acho que é muito forte, mas a gente vai estar no padrão que Cristo quer que a gente esteja. E quem tem essa esperança, quem tem essa expectativa de se encontrar com Cristo, de morar eternamente com Ele, ele purifica-se a si mesmo. Ele sabe que a esperança dele, a expectativa dele é de morar eternamente com Cristo. Então ele anseia para viver uma vida reta diante de Deus, ele anseia viver uma vida correta, sabe? Adianta até um pouquinho que eu queria falar, é o que? Referente às obras. As obras não salvam, as obras elas não podem te justificar, mas não é quesito, você tem que se esforçar, não, é questão de experiência. Se você nasceu de novo, você vai fazer as boas obras, mesmo que seja com perfeição, mas você vai fazer as boas obras. Não é questão de, eu vou fazer porque eu preciso ser salvo. Isso aí a gente rejeita. Qualquer ensino que ensine que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, esquece. Você é salvo por crer em Jesus, crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele se sacrificou na cruz por você, e através disso você consegue perdão de pecados, você consegue graça para vencer os pecados, perde o domínio do pecado. Você é salvo por crer em Jesus, mas é questão de experiência. Para pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele encontrou Jesus, ele era religioso, mas aí ele começou a amar o próximo, amar os inimigos dele, orar pelos inimigos dele, porque é questão de experiência com Deus. A partir que você tem essa experiência com Deus, você nasce de novo, você quer fazer essas boas obras. E o pecado? O pecado continua em você, mas é uma agonia. Você não consegue, essa é a palavra, você não consegue pecar em paz. Você não peca, não, porque você não consegue, você faz o bem com uma dificuldade e não consegue pecar em paz, porque o Espírito de Deus está em você. Então, eu não consigo ver um crente que consegue pecar tranquilamente. Ele fica agoniado, ele pode estar fazendo, ele pode até cometer o ato ali,
Mas eu, pelo menos, antes de... Eu comecei na igreja, depois me afastei. E toda vez que eu saía para ir pra balada, eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu tava lá e pá, tava curtindo. Mas pô, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui é pra mim. Só vê quando tava com uns B.O., tava algumas tretas. Aí eu, pô, não, o que eu tô fazendo aqui? Porque essa é a realidade. Aquelas pessoas que têm a experiência com Deus, você quer saber se você de fato nasceu de Deus? Não é se você nunca peca. Você consegue pecar tranquilamente? Sabe, você consegue ficar vários dias pecando e não tem problema? Você consegue vir aqui de uma forma religiosa e orar, devolver teu dízimo, cumprimentar fulano, beltrano, orar e... Mano, às vezes quando eu vou contar uma experiência minha. Quando eu caio em alguns pecados aí, eu nem oro no da noite. Eu deixo orar no outro dia. Ilusão minha, nada mesmo, mas tipo assim, sabe? Que eu fico, caramba, vou orar, mano, não quero fazer nada, pegar no cantinho ali, falar, a gente tá no problema. Mas o cristão é assim, ele não consegue pecar tranquilamente. 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu, nem o conheceu. É o que eu acabei de falar. A pessoa que conhece a Deus, ela não consegue permanecer no pecado. Ela não consegue viver uma vida na prática do pecado, normalmente. Não. Ela fica agoniada. E mesmo assim, se você mas eu caí no pecado, ou eu estou sempre caindo no pecado. Jesus veio para isso, para tirar o pecado. O sacrifício de Jesus é poderoso para perdoar qualquer tipo de pecado. Mas é que a gente mede, né? Deus não mede pecado. Mas qualquer tipo de pecado, a graça dele é poderosa para perdoar. E não só para perdoar, para te dar força para sair do pecado. O problema da gente, o que a gente faz? A gente cai no pecado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me esforçar para não pecar. O caminho, de certa forma, sim, você tem que vigiar. Mas não, o segredo está na graça de Deus. O segredo, onde você vai adquirir força para vencer o pecado, é na graça. Pela graça sois salvos. É essa graça que te dá força. Eu comentei até com o Renan. Como que é a oração do Pai Nosso lá? Tem uma parte que fala, não nos deixeis cair em tentação. Você busca em Deus força para cair no pecado. Às vezes tem pessoas que começam a montar, eu sou de uma época na minha igreja, você não pode ficar falando com mulher muito não. Sozinho não. Você só pode falar com mulher se estiver em grupo. Manda mensagem no WhatsApp. Se você for evangelizar, não evangeliza a mulher. A gente começa a criar métodos, fazer esforço. Vou fazer isso para mim não pecar. Claramente que a gente tem que vigiar sim. Em algumas áreas sim. Mas não é isso que vai fazer você vencer o pecado. É você buscar em Deus força. Como que eu busco em Deus? Se abrindo para Deus, meu Deus, pelo menos eu faço isso, Deus. Hoje eu fiquei tentado com a menina que passou. Hoje eu fiquei tentado. Meu Deus, eu caí no pecado. Me ajuda. É através da oração, através da leitura bíblica. É dessa forma que você vai vencer o pecado, não é no esforço próprio. Você não consegue vencer o pecado no esforço próprio. Tu vê que tanto que todos aqueles que viveram na época da lei, Paulo engrupa todos pecaram, nenhum conseguiu, nem os heróis da fé, nenhum conseguiu viver uma vida santa só por esforço. É através da graça, é você, num sentido que você pode tomar posse, é esse. Eu creio que através do sacrifício de Jesus Cristo, todo o poder do pecado foi tirado, todo o domínio do pecado. Então, eu não sou obrigado a viver no pecado, eu não sou mais escravo do pecado.
Jesus me deu graça suficiente para vencer o pecado. O problema é que às vezes a gente coloca empecilhos. É idade. Eu estou sozinho. Não, mas você não. Eu tomo posse disso. Eu posso sim viver uma vida longe do pecado. Eu posso ser um jovem que de fato glorifica a Deus com a minha vida. Tem como? O mundo ele quer colocar na sua cabeça, não tem como o cara de 19 anos não ficar com ninguém. Não tem como você se guardar no teu casamento. Todo mundo mente. Não, todo mundo mente. Não, mas a palavra de Deus garante isso. Tem como viver uma vida longe do pecado. Eu sei que não é perfeita, mas tipo assim, existe como você não viver na prática do pecado. Porque o Espírito de Deus, quando você nasce de Deus, essa graça está dentro de você. Por que muita gente fica presa no pecado? É esfriamento, é falta de oração, é falta de leitura bíblica, sabe? É falta de viver uma vida de profundidade com Deus. Se você for ver os heróis da fé, os problemas deles não eram pecados. Eles eram tentados normalmente, mas eles estavam tudo dispostos a dar a vida pelo Evangelho. Eles amadureciam porque eles tinham uma vida profunda com Deus. Às vezes a gente vive uma vida muito rasa, a gente depende da igreja para ler a Bíblia, a gente depende da igreja para buscar a Deus. Entendeu? Às vezes nosso momento de oração é só aqui, quando a gente chega aqui. Entendeu? Aí você vê quem são os jovens, as pessoas fortes e as pessoas fracas. As pessoas que menos oram. O que vai determinar se você vai ser forte é o tempo que você gasta de oração. É o tempo que você gasta com a leitura bíblica. É o seu devocional do dia a dia. Isso que vai te dar força, o pecado. E eu acho que também, quando você está sendo sincero diante de Deus te livra de tantas coisas. Pelo menos, tipo assim, eu sou sincero, assim. Falar assim, às vezes aparece uma menina muito atraente e às vezes, ao ter a oportunidade de mandar alguma coisa errada. Falei, não acredito. Mas eu acredito que seja a providência de Deus me guardando. Eu creio nisso. Amém. Porque eu acho que em determinadas situações, Deus intervém. Mas o segredo de você viver uma vida com Deus está na sua comunhão no dia a dia. Por isso que, muitas vezes a gente se prende no pecado. Porque quanto tempo a gente gasta vendo Netflix? Será que existe uma disciplina de oração? Pelo menos, toda manhã eu vou orar. Todo dia eu vou ler um capítulo ou um versículo. Se você pegar e meditar, é o que vale. Melhor do que você ler um livro e como fosse qualquer coisa. Amém? Então, aquele que conhece a Deus, tudo está na sua experiência com Deus. Aquele que conhece a Deus, ele não vive no pecado. É que a gente tem que analisar. Tenho que analisar. Será que eu conheço a Deus de fato? Aí você, se eu vivo uma vida desregradamente, entendeu? Vamos dizer eu aqui, estou aqui, eu venho na igreja, eu venho nos cultos, mas lá fora, eu pinto 7. Eu sou outra pessoa e eu não vejo problema nisso. Será que de fato eu conheci a Deus? Será que eu tive uma experiência com Deus? Eu consigo, porque o cristão verdadeiro ele não consegue, não adianta. O que é impossível para o cristão? Viver no pecado. Tranquilamente não. Ele pode, aquele exemplo, né? Eu vou pegar um carro, eu vou andar 100 km. Aí eu cheguei onde eu quero chegar. Aí falou, o cara que emprestou o carro. E o cara que emprestou o carro falou, e aí, como foi a viagem, pá? O pneu furou uma vez, tu acredita? Normal. Aí vamos dizer, de 100 km,
de cada 10 quilômetros meu pneu fura. Não, tem algum problema. Tem que analisar esse carro. E assim é a nossa vida. Vamos ver, de 100 quilômetros que eu andar por acidente, eu errar, eu cair em algum pecado, vamos dizer que até que não, mas eu estar sempre ali, ó, caindo no mesmo pecado. É nesse ponto que a gente deve se analisar. Amém? Amém. Filhinhos, não deixe que ninguém nos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A Bíblia é bem clara e bem forte aqui nessa parte, que aquele que vive pecando, ele está no controle de quem? Está no controle do diabo. Ele está no controle. Então, tipo assim, você pode ligar então as nossas más obras à vontade do diabo. Quando que a gente faz a vontade do diabo? Quando a gente cede nossos maus desejos. Vamos dizer, imoralidade, mentira, fofoca, desonestidade. Quem que a gente está sendo servo de quem? Do diabo. Quando a gente atende os nossos maus desejos, claramente os desejos imorais, aqueles desejos que ferem a imagem de Deus. Outra característica da pessoa que nasce de Deus, ela é justa, né? Ela procura fazer as coisas certas, ela procura, vamos dizer, eu estou no meu trabalho aqui e eu achei um dinheiro e tá ligado? Mas eu sei de quem é, mas ninguém tá vendo. Não, a pessoa automaticamente ela fala, não, tem que devolver. Se você consegue pegar um dinheiro que não é seu, se você consegue contar uma mentira, assim, se você vive mentindo, sabe? É momento de a gente analisar, será que eu conhecia Deus de fato? Será que eu tive uma experiência com Deus? Será que eu entendi o Evangelho? Porque o segredo da vida com Deus está no Evangelho. A pessoa entendeu o Evangelho. Quando ela não entende o Evangelho, ela vive de qualquer forma. Eu acho que o ponto crucial é ela entender o Evangelho. Se ela entender o Evangelho, ela vai mudar. Sabe por quê? A pessoa que entende o Evangelho, peraí, eu sou pecador, eu mereço o inferno, mas Deus me perdoou. Então por que eu não vou perdoar o fulano? Por que eu vou guardar a mágoa? Eu mereço o inferno, mas Deus me salvou. Por que eu não vou ser honesto? Por que eu não vou amar o meu próximo? É legal que a ordem que ele coloca aqui, ele não fala assim, os que praticam a justiça vão nascer novamente. É o contrário. Mas ele fala, os nascidos de Deus praticam a justiça. Então, tipo assim, a primeira que tu vê que não tem nada a ver. O que eu faço com a minha salvação, mas é da minha natureza fazer isso. Então, para se analisar, como que eu levo a minha vida? Claramente que a gente não pode chegar no extremo, nunca vou pecar. Eu tô na roça. Mas, a minha vida, tipo assim, você não pode ser conhecido como uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que está sempre fofocando. Ela não pode ouvir um boatinho, uma conversinha. Você não pode, uma pessoa que está sempre guardando mágoa, está sempre, a Adriana me falou um negócio ali, mano, falou, não pode falar, entendeu? É uma pessoa que não pode ver uma mina, tu vê os caras na rua, mano, os caras, não, tipo assim, existe mulher bonita, existe mulher atraente, mas postura, caraca, mulher mó gata, mano. Mas então, tipo assim, você não pode ser conhecido uma pessoa crente, não pode ser assim. Entendeu? Ele não é assim, né? Ele não é da natureza dele. Isso foge dos princípios. Então, se você é crente, você se olha, analisa a tua vida. Mano, sou um cara fofoqueiro. Eu não posso ver um boatinho que eu já tenho que falar pro Breno, pro Renan, pro Adriano. Mas eu não me incomodo com isso. Isso que é
O triste não é você pecar. O triste é você não se incomodar. Você não se incomodar com o pecado. Sabe, eu desonro os meus pais. Sabe, eu guardo mágoa. Eu falo mal. Sabe, eu falo mal do meu pastor. Eu não me compadeço. Eu não me compadeço. Teve essa situação que aconteceu lá no Carrefour, né? Vocês viram? Do cara lá. O cara falou, mas se pra apanhar ele deve ter feito alguma coisa. Entendeu? O cara já subjugou o cara, tipo, depois for ver o contexto, o cara também não estava tão certo. Mas, tipo, deu uma empatia. Ou eu tava passando cartão hoje, a senhora lá, que esse negócio de máscara, entendeu? Tipo assim, ela não quer usar máscara. Mas, tipo, empatia com as pessoas. Tipo assim, se ela não tá nem aí pra saúde dela, é o direito dela, mas e as outras pessoas? Você vê que a pessoa não tem empatia. Se eu sou crente e eu não tenho empatia pelas pessoas, se eu não. Uma coisa que eu falei até com o Adriano, que eu vejo como um erro na igreja. A gente só luta pela nossa causa. E do LGBT? Quando matam, batem neles, por que ninguém chega e fala, não, pô, isso é errado? Ou pelo menos no culto ali, um pastor, um pregador, quem tiver, fala, pô, isso é errado, abordar esse assunto, o racismo. Mas a gente só se levanta quando é a nossa causa. Mexeu com o crente, não, isso aí é errado, não pode. É igual alguns se levantaram, pô, fecharam as igrejas, de paz, isso é errado, e a nossa liberdade de expressão. Mas e quando é o fulano que não é da nossa fé, a gente não se incomoda, não tem empatia. É algo que tem que ser analisado em nós, pô. Não, pô. Eu acho que a rede social é um lugar que a gente pode se posicionar. Entendeu? Eu acho o melhor lugar. Porque eu acho que se a gente tivesse esse comportamento, eu acho que os outros grupos iam olhar para nós, os grupos do mundo, né? LGBT, grupo que é contra o racismo, e esses estudos, esquerda, direita, eles iam olhar para nós, os caras são diferentes. Eu estava ouvindo uma pregação do Augusto Nicodemos que ele fala que os que são daquela época, eles tomavam conta dos órfãos deles e dos outros também, do outro povo, que não tinha nada a ver, que não tinha a mesma fé. Isso é empatia verdadeira. Mas às vezes a gente não vê isso, a gente não consegue nem olhar para o vizinho da rua. Quantos moradores de rua passam pela gente, assim, só para pegar como exemplo. Claramente, muitos estão aí porque quer, tem condições, tem família, mas a gente, sabe, não chega e não ajuda, ou para uma palavra, ou no cumprimento. Às vezes a gente faz o quê? É melhor tipo, tu dar uma esmola ali, do que tu bater um papo, conversar, né? Ver por que ele está ali, o que está passando. É uma falta de empatia. É isso que tem que ser analisado em nossas vidas, para ver se de fato a gente... Porque às vezes você pode ter até entendido o evangelho assim. O A mais B é C. Legal. Mas com a profundidade do evangelho, porque é automático você ser uma pessoa diferente. O negócio tá dentro de você. É igual o Copa do Mundo. Pode ser qualquer cara que não gosta de futebol. O Brasil faz um gol. Tá o cara gritando. É porque ele é brasileiro, pô. É normal. Por que a gente não tem empatia pelas pessoas? Por que tem crente que guarda mágoa? Tipo assim, Renan falar uma coisa que eu não gostei, eu não vou falar com o Renan. Vou falar com o Adriano. Por que a gente às vezes, vamos dizer, às vezes a gente concorda. Eu acho que pior do que além de ter um ato do pecado, acho que o fundo do povo é incentivar. Às vezes a gente incentiva, tem um incentivo de ficar calado, às vezes tem um incentivo de concordar, não, é verdade. Eu vou ficar com todo mundo, é verdade, tá certo, não é não? Ele ficar, é da idade. Quantos até pais de filho crente falam isso? Não, pô, é a idade dele, masturbação normal, pô, é a idade. Acho que é pior do que quem está fazendo é o incentivo, você está concordando. Então, tem que haver uma análise, porque isso é crucial na nossa vida. Porque a gente pode passar anos dentro da igreja e não ter nascido de novo. E não ter.
É notório. Claramente que não é notório assim. Eu não posso olhar pro Renan assim e falar, pô, Renan não nasceu de novo, ou nasceu. Mas você sabe. Se você fazer uma autoanálise, eu sei. Se eu olhar pra minha vida, quem sou eu depois da igreja, por trás das cortinas, eu sei quem eu sou. Então, a gente tem que fazer autoanálise. Ah, mas pô, e se eu fazer essa autoanálise e cair em si que eu não nasci de Deus? Ó, eu faço vários pecados mesmo e não consigo nem me envergonhar disso. Não consigo nem me arrepender. Então, se de fato você chega nessa conclusão, hoje é seu dia. Deus está te chamando para o arrependimento. Deus, Ele quer te mostrar quem Ele é. De fato. Você tem que só abrir o coração. A palavra de Deus diz que, mesmo que se uma mãe que amamenta rejeitar seu filho, Deus não abandona. Então, Deus, Ele quer fazer você conhecê-lo e você experimentar a verdadeira alegria. Fica por aqui, né? E você experimentar a verdadeira alegria, mas você tem que reconhecer. Você tem que, pô, Deus, eu não nasci de novo, sabe? Eu não sou uma pessoa diferente, sabe? Eu faço várias coisas, eu sou uma pessoa aqui e lá fora eu sou outra pessoa, sabe? Porque se você não nascer, você vai entender isso aqui como um clube. Aqui é um lugar que eu venho para ver pessoas, escuto uma palavra e vou para minha casa de volta e lá fora eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Mas há necessidade de nascer de novo. Você só vai entender quem é Deus, você só vai entender o sentido das coisas. Ah, por que você está aqui? Por que você vem todo domingo, acorda cedo, vem na IBD? Por que você vê os cultos? Porque tudo que você faz, ele fala que a pessoa que tem essa esperança, ela purifica a si mesma. Então, quando você tem esse entendimento, você começa, pô, mano, vou mudar minha vida. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer? O Evangelho é tão maravilhoso. O Evangelho de Deus, o verdadeiro, o puro, o único, né? Na verdade, o gestante do Evangelho. O único, é maravilhoso, ele te muda, ele te constrange. Aquela pessoa, quando ela entende o Evangelho, ela fica constrangida. Olha para Zaqueu. Jesus foi na casa dele e está lá Jesus pregando, falando, né? Ele falou, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu defraudei, eu devolvo muito mais. É isso que o Evangelho faz. Olha para Paulo, é que ninguém pega nessa parte, mas Paulo era assassino. Paulo prendia os cristãos, ele tinha ódio no coração, ele odiava. E depois vem todas as cartas, ele fala, oro pelos santos. E ele orava por igrejas que não era nem a igreja que ele fundou. Olha o tamanho de amor. Aí você pega Paulo, um cara que perseguia a igreja, e olha a história de Paulo, mano. O que mais fez pela igreja, o cara que mais fez pela igreja e várias outras pessoas. Entendeu? Há necessidade de conhecer o Evangelho. Sua vida só vai ser diferente quando você nascer de novo. Senão você vai ficar aí, ó, tendo momentos de alegria, mas você não vai conhecer a verdadeira alegria. O que leva uma pessoa a morrer por uma causa? Já parou pra pensar? Tipo assim, você, eu sou contra o machismo, legal, morrer pelo machismo? Não, pô. Sabe, o Evangelho causa isso nas pessoas. Sabe, para pensar, mano, o que uma pessoa levar, ser apedrejado? Eu gosto do Renan, mas ser apedrejado por ele é a mais, né? Não dá. Esse tempo foi apedrejado e foi rindo, e foi alegre. Amém? E vários outros. Então, para pensar, o Evangelho é maravilhoso. Você entender que Deus, Ele te chamou. Deus, Ele te escolheu e você não merece. Sabe, você não merece. Tipo assim, se você pecou, se você errou essa semana, Deus, Ele te perdoa. Se você for sincero agora, daqui a pouco a gente vai fazer mais uma oração,
Se você for sincero, Deus ele te perdoa. Pô, se você for tá fraco espiritualmente, se você mano, se você tá fraco, você não quero orar, não quero ler a Bíblia. Mano, vamos orar agora. Tu vai sentir algo diferente. Amém. Porque se você entender, o que eu oro assim? Eu oro assim, que as pessoas entendem o Evangelho. Se você prestar atenção em mim, eu sempre estou falando assim, ó, todas as minhas orações. Meu Deus, tira os tampões do ouvido. Deus, tira a venda dos olhos. Porque é isso que as pessoas precisam. Acordar, entender o Evangelho. Parar de pensar só nas coisas terrenas. Sabe, as pessoas estão muito preocupadas com isso aqui, ó. Com roupa, com trabalho, com carreira. Tem que se preocupar, obviamente. Mas, se você não nascer de novo, Jesus Cristo disse para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Se você não nascer de novo. Então, esse é o momento, sabe, de você mudar a sua vida. Não tem prazer maior, não tem prazer. Você pode fazer o que for aí, usufruir de todos os prazeres. Se você quer pegar uma pessoa, Salomão, ele fala que se aproveitou de tudo. Mas ele falou que não encontrou felicidade nessas coisas. É uma prova clara. Mas se você abrir o seu coração e nessa tarde aqui, e você buscar Deus sinceramente, você pode nascer de novo. E você vai saber disso. Não é eu que vou falar pra você, você nasceu de novo. Não é o Renan que vai chegar e falar que você nasceu de novo. A palavra diz, fala que o Espírito Santo confirma dentro daqueles que são seus, que são deles. Amém?